Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos começar os nossos estudos, né? Mais aprofundados aí da sintaxe. E começando pelo período composto por coordenação, tá? Porque nós temos dois, período composto por coordenação e por subordinação, né? Então, a gente vai começar pelo período composto hoje, que possuem duas classificações, né? E dentro dessas classificações existem outras subclassificações. Então, primeiramente, né, o período composto, né? O que é o período composto? Por que nós chamamos de período composto? Porque são, né, compostos aí, né, por duas ou mais orações, tá? Então, o período composto ele é formado por duas ou mais orações, né? E nós já vimos que nós chamamos orações porque são formadas por verbos, né? Cada oração tem um verbo, logo, se eu tenho um período composto, indica que as orações, né, possuem mais de dois verbos, tá? Então, o período é composto por coordenação quando contém apenas orações coordenadas, né? O que são orações coordenadas, né? São orações de funções equivalentes, né? E que possuem sentido completo. Elas não precisam, né, de outra oração que as completem, que completem a ideia, tá? A oração ela tem o sentido completo, né, até o ponto final, ou logo que comece uma outra conjunção que irá ligar a outra oração. Então, são orações que possuem sentido completo, né? Então, qual o exemplo que eu trouxe aqui? Maria almoçou e dormiu, né? Então, Maria almoçou, eu tenho uma oração de sentido completo, né? Tem uma ideia completa. E dormiu também tem o sentido completo, né? Maria dormiu, tá? São dois verbos, né? Portanto, é um período composto, tá? Então, almoçar e dormir são dois verbos, né? O que torna o período composto, né? E as duas orações, Maria almoçou e dormiu, têm o sentido completo, né? Não dependem uma da outra para elas, para a gente formar um sentido, uma compreensão daquilo que foi passado, certo? No período composto, né? Eu tenho duas classificações dentro desse período composto. Eu tenho as coordenadas assindéticas e as sindéticas, tá? Então, assindéticas significa que elas são orações independentes e que não são ligadas por conjunções. Podem ser ligadas por um ponto ou por uma vírgula, tá? Elas não trazem a conjunção como termo de ligação dessas duas orações. Então, por exemplo, Maria almoçou, ponto. Maria dormiu. Eu tenho um período composto, porque eu tenho dois verbos. São orações coordenadas, porque elas não dependem uma da outra, né? Para sobreviver, no caso, elas têm sentido completo. E elas são assindéticas, porque elas não possuem conjunção unindo-as, tá? Eu poderia pôr uma vírgula, colocar Maria almoçou, vírgula, dormiu. Também não modificaria o sentido, né, da oração aqui, certo? Já nas sindéticas, né, é aquele grupo que as orações são unidas por uma conjunção, tá? E dentro dessas sindéticas, né, eu tenho 5 classificações, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que ter em mente, as sindéticas não possuem conjunção. Sindéticas possuem conjunção que ligam uma oração à outra, tá? Então, qual o exemplo que eu dei aqui novamente? Maria almoçou e dormiu. Se eu estou dando ideias
somativas, estou somando ideias, eu vou utilizar a conjunção e, né? Então, dentro da classificação das sindéticas, porque eu estou usando uma conjunção, eu vou ter 5 classificações de acordo com as ideias que eu vou tentar exprimir ao unir essas orações, tá? Então, as duas orações foram unidas, né, por uma conjunção e nós vamos ver daqui para frente, dependendo do tipo de sentido que eu quiser dar para a minha frase, né, para minha frase não, perdão, para o meu período, eu vou usar determinada conjunção. Dependendo dessa determinada conjunção, ela vai se encaixar num grupo, tá? Então, eu tenho as coordenadas sindéticas e suas classificações. A primeira, nós costumamos classificar as aditivas, né? Que são unidas pelas conjunções e, tá? Quando eu quero somar ideias positivas, e nem quando eu quero somar ideias negativas, tá? E como eu disse, indicam ideia de soma, adição. Então, a menina estudou e passou de série. Se eu fosse unir ideias negativas, então eu poderia colocar assim: a menina nem estudou e nem passou de série, né? Então, eu estou dando uma ênfase negativa, porém, estou unindo ideias que ela não fez aquilo, muito menos ocorreu outra coisa, tá? Aqui, então, nessa oração, né? Nesse período, as duas orações, né? Estudou e passou de série, foram unidas por uma conjunção aditiva e. Eu estou somando ideias, tá? Depois nós temos as adversativas, né? Então, o que que são adversativas? São ideias opostas, né? Quando eu quero contrariar alguma opinião, alguma ideia, tá? Então, quais são essas conjunções que vão me indicar oposição? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Lembra que eu havia dito para vocês nas videoaulas anteriores, nas explicações, que o estudo da morfologia era a base para a gente começar a entender as partes de período composto, tanto por coordenação quanto por subordinação? Por quê? Porque eu preciso saber o que é uma conjunção. E onde que eu vou aprender o que é uma conjunção? Lá na morfologia, nas classes de palavras, tá? Porque eu vou aplicar isso agora. Então, por exemplo, Márcia estudou, mas não foi bem na prova. Eu tenho uma ideia positiva, ela estudou, mas qual foi a outra ideia negativa que eu quis unir à frase? Que mesmo ela estudando, ela não foi bem na prova. Então, qual conjunção adversativa eu vou utilizar para unir esses dois períodos? O mas, né? Então, nessa classificação, eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa pelo uso da conjunção mas, que está unindo os dois períodos. Ainda dentro das sindéticas, né, eu tenho as alternativas, né? O que é uma alternativa? Ela vai indicar uma alternância de ideias, escolhas, né? Ou você pega uma coisa ou outra, ou você escolhe uma coisa ou outra, opções de escolha, tá? Geralmente são expressas por ou, ora, tá? Qual o exemplo que eu dei aqui? Ou você grita ou você surta, né? Então, é uma alternância. Eu tenho uma oração você grita e eu tenho uma oração você surta. As duas foram unidas, né? O período, né? As duas orações foram unidas pelo uso da conjunção alternativa ou. Tudo bem? Depois nós vamos ter as conclusivas, né? O que é conclusiva? Vai expressar uma ideia de conclusão, de término de uma lógica, de uma ideia, né? E quais são essas conjunções? Eu tenho logo, portanto,
né? Então, qual o exemplo que eu trouxe? O paciente estava doente. Eu tenho um período, tenho um verbo aqui, né? E eu tenho outro em seguida, morreu, né? Então, qual é a conjunção que eu vou colocar que dá uma ideia de término, de conclusão? O paciente estava doente, logo morreu, tá? Então, qual foi a conclusão da primeira oração? Ele estava doente, o que aconteceu? Morreu, né? Então, eu tenho essa ideia de conclusão. Ah, professora, mas você, do jeito que você está falando, parece que tem uma dependência de uma da outra. Não, porque o paciente estava doente, ele é apenas o estado em que ele estava. E o verbo morrer, lembra que eu disse que ele era intransitivo? Então, as duas são independentes, uma não depende da outra. Se eu falar o paciente estava doente, você não vai me perguntar, nossa, como, por quê, como, quando, em, onde, para quê, em que, de que, para quem? Não tem como, né? É uma oração independente. E o morreu, a mesma coisa. Você pode perguntar, por exemplo, tá, mas morreu de quê? De causa, né? Qual que foi? Aí você vai explicar por meio de uma locução adverbial, mas não significa que você está, que o verbo morrer pede um complemento, certo? Então, são orações totalmente independentes aqui e que estão unidas, claro, por uma conjunção, né, conclusiva, que faz parte da coordenada sindética, né, de classificação conclusiva. E para terminar, nós temos as explicativas, né? Como o próprio nome diz, ela vai explicar algo, ela vai querer dar uma razão, um motivo, tá? E quais são essas conjunções que utilizamos? Que, porque, pois, né? Então, olha os exemplos. Não chore, pois estou aqui com você. Não chore. Não chore tem o sentido completo. Você está dando um conselho, né? Usando o imperativo. Não chore. A outra oração, estou aqui com você, também tem um sentido completo. Logo, estou unindo esses dois, né? Essas duas orações, né? Formando um período composto porque tem dois verbos, por uma conjunção explicativa. Qual que é a explicação que eu quero que você não chore? Porque eu tô aqui com você, tá? Qual que é o outro exemplo? Não coma, porque o sanduíche está estragado. Então, não coma é a mesma coisa. Eu também tenho a aplicação, né, do imperativo aqui. Mas, qual é a razão que eu estou falando para você não comer? Porque o sanduíche está estragado. Então, é o que? É uma explicação daquilo que eu quero que você faça ou deixe de fazer. Tudo bem? Espero que tenha ficado um pouco claro, né? Essa questão do uso do período composto, né? Por coordenação, né? Coordenação é um pouquinho mais fácil. Na próxima videoaula nós vamos pegar agora a parte da subordinação, que ela é um pouco mais complicada e exige um pouco mais de atenção e estudo. Tudo bem? Então, tchau, fiquem bem e até o próximo vídeo.